Vamos lá. E o primeiro desses grupos que a gente vai ver são os fariseus. Muito famoso, muito conhecido por todos nós. E a gente vai falar pra caramba sobre eles, tá? Eu escrevi algumas coisas aqui, se não der tempo de falar tudo hoje, a gente fala na última aula, tá bom? Os fariseus, eles eram integrantes de um partido formado entre judeus, aqueles guardadores da Torá, com a atuação destacada no Novo Testamento, com grande oposição ao ministério de Jesus. Eles sempre fizeram grande oposição ao ministério de Jesus. Tá? A origem dos fariseus, segundo alguns estudiosos, é a seguinte: pode ser que eles tenham surgido no tempo de Neemias, aqueles que rejeitavam os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio babilônico, tá? Porque apesar de muitos deles não aceitarem, não concordarem com aquilo que o Império Babilônico, que os assírios determinavam que eles fizessem como práticas religiosas, alguns se sujeitaram por medo, por fraqueza, se sujeitavam àquilo ali, acabavam fazendo aquilo que o Estado determinava. Pode ser também que eles tenham surgido entre os escribas que se propuseram a continuar o trabalho de Esdras no estudo da lei e observância. Um grupo de homens, né, que nós vamos continuar o trabalho que Esdras começou, tá? Guardando a lei, observando, ensinando. Ou pode ser que eles tenham surgido após a reconquista do Templo de Jerusalém, tá? São questões que os estudiosos levantam, mas que não tem nada assim concreto. O mais provável é que tenha surgido um pouco antes da Guerra dos Macabeus, com o objetivo de resistir e se opor aos costumes helenísticos através da observância da lei de Moisés. Tá? É provável que esse grupo tenha surgido um pouco antes da guerra, porque eles viam a necessidade de guardar a lei e os costumes. A primeira vez que a gente vai ouvir falar de fariseu foi durante o governo de João Hircano, lá por volta do ano 135 e 105 a.C. Esse João Hircano pertencia ao partido dos fariseus, mas depois ele se separa e vai se tornar um adepto dos saduceus, que é um outro grupo político. Os fariseus eram famosos e conhecidos por observar de forma rígida a Torá escrita e a tradição oral. Qual a doutrina deles? Vamos conhecer um pouquinho da doutrina dos fariseus. Eles acreditavam na soberania de Deus, sobre cada decreto divino. Eles defendiam a responsabilidade moral do homem, tá? Apesar de Deus ser soberano, existe a questão da responsabilidade humana. Acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na existência de espíritos e na ressurreição do corpo. Acreditavam que havia uma questão de retribuição, castigos e recompensas para uma vida futura de acordo com o que a gente fizesse no dia de hoje, no presente. Defendiam dízimo e as leis sabáticas. Essa era a doutrina principal dos fariseus, que eles acreditavam e defendiam e ensinavam. Mas no Antigo Testamento, os fariseus eram sempre mencionados de uma forma negativa. Tanto que até hoje, quando a gente quer se referir a alguém de forma pejorativa, a gente fala o quê? Fulano é um fariseu, né? Porque ficou essa imagem negativa para eles e a gente vai ver por quê. Eles eram muito censurados por Jesus por causa da sua falsa santidade, por causa da sua forma exibicionista, tudo que eles faziam tinha que ser para os homens verem, e tinham o hábito de colocar sobre o povo um jugo religioso que ninguém podia suportar nem cumprir. Eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. E a parábola do fariseu e do publicano deixa isso muito bem claro, né? Muito fácil entendimento para a gente.
É claro que tiveram alguns fariseus que foram exceções, como por exemplo Nicodemos. O texto bíblico fala a respeito de Nicodemos, que provavelmente depois ele se tornou um seguidor de Jesus. O próprio Talmud classifica os fariseus em duas classes: aqueles que se apoiam na sua falsa humildade e aqueles que se esforçam para serem vistos. Tem um grupo que eles se apoiam na sua falsa humildade e se esforçam para ser vistos, tá? E tem um outro grupo que são os sinceros no amor a Deus. Ou seja, dentre os fariseus hipócritas, falsos, tem aqueles que são sinceros, tá? A gente também não pode generalizar, né? Alguns notáveis fariseus que a gente pode citar foi o mestre Gamaliel, né? Paulo, o apóstolo Paulo, e o historiador judeu famoso Flávio Joséfo. Eles foram fariseus, foram educados debaixo dessa doutrina e tiveram grande importância, tá? Mais o que? É muita coisa para falar, gente. Muita coisa. Vamos lá? Os fariseus eram descendentes espirituais de judeus piedosos que haviam lutado contra os helenistas no tempo dos Macabeus. O nome fariseu significa separatista. Foi provavelmente dado a eles por seu inimigo, para indicar que eles eram não conformistas. Ou seja, eles não estavam em conformidade com aquilo que o Estado determinava, exigia que eles fizessem, então eles se levantaram contra. Pode, todavia, ter sido usado como escárnio também, porque sua severidade os separava dos seus compatriotas judeus, tanto quanto de seus vizinhos pagãos. A lealdade à verdade, às vezes, produz orgulho e até mesmo hipocrisia. E foram essas perversões do antigo ideal farisaico que Jesus denunciava. Paulo se considerava um membro desse grupo ortodoxo do judaísmo da sua época. Ele deixa isso claro para a gente em Filipenses 3,5. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos saduceus. Os saduceus foi um partido religioso, página 24, que surgiu no período intertestamentário formado por famílias sacerdotais. Vamos prestar bastante atenção porque é muito interessante isso aqui. Vamos lá. Também foi um grupo que no Novo Testamento a gente percebe que eles se opunham a Jesus também, assim como os fariseus. Apesar de não se ter ideia concreta da sua origem, como foi que eles surgiram, em que período, acredita-se, através de estudos, que isso tudo aconteceu no período interbíblico, quando o sumo sacerdócio ainda pertencia à casa de Zadok. E para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou precisar que vocês leiam depois com atenção os textos bíblicos que eu vou citar agora. Olha, 2 Samuel 8:17, vocês precisam ler para entender essa questão da casa de Zadok. 2 Samuel 15:24, 1 Reis 1:35 e 1 Reis 2:35, tá? São leituras indispensáveis para vocês entenderem essa questão do sacerdócio da casa de Zadok. No Novo Testamento, os saduceus eram sacerdotes, elite de Jerusalém, tá? Só participava desse grupo, tá? Um grupo seleto, a nata de Israel, só quem tinha din-din. Só os mais ricos e influentes do eixo político-religioso pertenciam a esse grupo. E a gente vai entender por quê, não era à toa. A doutrina deles, eles reconheciam apenas o Pentateuco como escritura. Rejeitavam todas as tradições orais. Negavam a providência divina e os decretos de Deus e sua soberania. Acreditavam no livre-arbítrio e que o bem e o mal eram resultado da ação humana. Negavam a imortalidade da alma. Não acreditavam na ressurreição, muito menos no juízo final.
também não acreditavam em anjos e demônios. Esses homens que participavam desse grupo, os saduceus, eles eram extremamente ricos e, por consequência, materialistas. Então, era natural que eles enxergassem neles mesmos, na ação humana, na mão, na força do homem, a solução para todas as coisas. Então, eles não reconheciam nada como sendo vindo de Deus. Tá? Se o bem ou o mal viesse, era consequência dos seus atos. Nunca seria vontade de Deus, nunca seria para correção ou para punição, não, era consequência dos atos. Deus não interferia em nada, não tinha influência nenhuma em nada. Isso é muito bem percebido, muito fácil de se explicar, porque eles viam tudo, toda a sua força, toda a sua grandeza, sua sabedoria em bens materiais, em recursos. Politicamente, eles estavam sempre a favor do Estado, apoiavam o Estado em tudo. E por serem ricos e materialistas, eram contrários às mudanças. Eles achavam que tudo tinha que permanecer do jeito que estava para continuar desfrutando do prestígio e da influência que eles tinham adquirido até ali. Claro, não tem aquele ditado que time que está ganhando não se mexe? Então, para que eles iam querer passar por mudanças, correr o risco de perder aquilo que eles tinham conquistado? Então, vamos manter o negócio do jeito que está. Muitas vezes eles se aliaram aos fariseus para se opor a Jesus. Inclusive, se aliaram aos fariseus no plano para matar Jesus. Tá? Eles estavam juntos nessa trama. Os fariseus viam em Jesus uma ameaça religiosa. Os saduceus viam em Jesus uma ameaça à sua influência, às suas fontes de lucro e às suas posses materiais. Perceberam a diferença? Os fariseus tinham medo que Jesus se levantasse como um novo líder religioso. E eles iam perder a sua posição, o seu destaque. Já os saduceus tinham medo principalmente de perder a sua posição, a influência que eles tinham diante do povo, diante do Estado, sabe, o status que eles tinham conquistado, as riquezas, os bens materiais que eles tinham conquistado, porque Jesus denunciava, apontava tudo isso o tempo todo para o povo. Enquanto vocês estão passando fome, estão sofrendo, eles estão enriquecendo, eles querem continuar do jeito que estão, eles querem se manter no poder, eles não estão ali para defender os direitos de vocês. Tanta coisa parecida com os dias de hoje, né não? Olha só. Pedro e João foram presos por saduceus. Paulo, quando esteve no Sinédrio, estava diante dos saduceus. E isso a gente vai ver muito claramente nos textos de Atos, Atos 4, Atos 5 e Atos 23. Atos 4, Atos 5 e Atos 23. A gente vai perceber tudo isso nesses textos bíblicos, tá? Deixa eu dar uma lida aqui. O partido dos saduceus, provavelmente denominado assim por causa de Zadok, o sumo sacerdote escolhido por Salomão, negava a autoridade à tradição e olhava com suspeita para qualquer revelação posterior à lei de Moisés. Lembra que eles só reconheciam o Pentateuco. Qualquer coisa que viesse depois do Pentateuco, eles ignoravam. Eles negavam a doutrina da ressurreição, não criam na existência de anjos nem demônios, eram em sua maioria gente de posse e posição e cooperavam de bom grado com os helenistas da época. No Novo Testamento, controlavam o sacerdócio e o ritual do templo. A sinagoga, por outro lado, ficava aos cuidados dos fariseus. Tá? Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos essênios. O termo essênios quer dizer aquele que cura. E eles não são mencionados na Bíblia em nenhum momento, tá? Então, é objeto de muito estudo, de muita pesquisa, mas também teve grande importância para Israel. Após a revolta contra Roma e a queda de Jerusalém,
no ano 70 depois de Cristo, todos esses grupos políticos que eram formados até então desapareceram. Mas o único que permaneceu foi o grupo dos fariseus. E a gente depois vai entender por quê. Deixa eu ver o que eu anotei aqui a respeito de essênios. É coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Vamos lá. Os essênios, eles eram grupos que viviam em comunidades espalhadas por toda a Judéia, mas concentradas pelo deserto. Eles não se encontravam dentro das cidades, tá? Eles se reuniam em grupos isolados, sempre próximo da cidade, mas não dentro da muvuca, do vucu-vucu da cidade, tá? Eles preferiam as regiões mais desertas. Seus membros não podiam viver dentro das cidades. Eles eram compromissados com a lei cerimonial, tinham as leis morais e as leis cerimoniais, que tinham que ser observadas as questões cerimoniais de culto. E o rigor com a Torá. Eles eram muito rigorosos com a lei. Cada colônia tinha sua própria sinagoga, onde também eles se reuniam e faziam as suas refeições. Então a sinagoga acabava sendo um ponto de encontro para eles. Quem quisesse entrar para o grupo deveria abrir mão de todos os seus bens em favor do grupo. Além de estudar muito a lei, eles se vestiam de branco e se alimentavam com regras rígidas. Eles tinham uma dieta rígida, rigorosa. Eles mesmos produziam tudo o que era necessário para manter o seu estilo de vida. Quando viajavam para outras cidades, eram acolhidos lá por irmãos do próprio grupo, que viviam em outras cidades, e eles se chamavam assim de irmãos. Haviam alguns rituais de purificação para iniciar os novos membros, como o batismo nas águas, uma série de juramentos que precisava ser feita, e eles acordavam sempre antes do dia raiar e já acordavam orando. Eles tinham essa prática. Antes do dia amanhecer, antes de clarear o dia, eles acordavam e já se dedicavam à oração. Eram totalmente contra a escravidão de qualquer forma, e eles faziam uma distinção entre os homens da seguinte maneira: homens puros e homens impuros. Eles procuravam se abster do casamento. É claro que nem todas as comunidades conseguiram manter isso de pé, né? Fazer com que os adeptos se abstessem do casamento. Eles defendiam alguns princípios morais como honrar a Deus acima de tudo, não praticar o mal, promover o bem, ser justo, ser fiel, obedecer às autoridades, não fazer negócios ilícitos, defender a verdade e denunciar a mentira, renunciar à mentira. Acreditava-se que a comunidade de Qumran, onde foram encontrados os rolos do Mar Morto, era uma comunidade de essênios. E acredita-se também que João Batista pertencesse a essa comunidade pelo seu estilo de vida, mas não existe comprovação disso, tá? É apenas assim uma especulação, né? Uma questão que os homens levantam, os estudiosos levantam, porque João Batista vivia dessa maneira, pode ser que ele também tenha vindo desse grupo. Esse grupo de essênios, ele foi uma reação de um grupo de pessoas a tudo aquilo que os fariseus viviam de forma externada, né? Tudo aquilo que eles faziam para ser vistos, para ser... as pessoas admiravam, né? Então, para ser visto e admirado, eles viam isso de uma forma, eles não aceitavam isso, então eles queriam fazer o contrário. A gente não quer fazer nada para ser visto, para ser reconhecido. Então surgiu esse grupo de essênios para contrapor a ideia dos fariseus e o mundanismo dos saduceus, que só pensavam em dinheiro, em bens materiais, em riquezas,
Quer dizer, são opostos e aí eles começam a, não, então a gente vai fazer completamente diferente. A gente não precisa de nada disso para viver. E aí a gente entra naquela coisa do extremismo, né? Naquela questão do extremismo, onde você você não vai seguir nem para um lado demais nem para o outro. É preciso encontrar um equilíbrio. E aí o cara vê o saduceu que é materialista, vê o fariseu que é exibicionista, e aí ele vai falar assim, eu não vou viver nem de um jeito nem do outro. Eu não vou esbanjar dinheiro, riqueza, eu vou abrir mão de tudo e eu vou viver recluso num lugar longe de todo mundo. Ninguém vai saber do que eu estou fazendo, da minha vida devocional diária. Não preciso que ninguém tenha conhecimento disso. Então são formas de você reagir e se levantar contra algo que está tão escandaloso no meio da sociedade. Os essênios, eles se retiravam da sociedade e viviam em celibato. É claro que, como eu falei, algumas colônias não conseguiam manter isso. Eles davam muita atenção à leitura, ao estudo das escrituras, orações e lavagens cerimoniais. As suas posses eram comuns, tá? O que era de um era de todos. Eram conhecidos pelo seu trabalho e por viver de forma piedosa. Tanto a guerra quanto a escravidão eram contrários nos seus princípios. Houve um mosteiro próximo às cavernas em que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados e é considerado por muitos estudiosos um centro essênio de estudos no deserto da Judéia. Quer dizer, quando os estudiosos encontraram esses rolos do Mar Morto, que segundo a história diz, que havia um pastor de ovelhas conduzindo seu rebanho pelo deserto e de repente uma delas entrou em uma caverna. E ele entra na caverna para resgatar essa ovelha e quando ele entra ali, ele esbarra em alguma coisa e ouve o barulho de um vaso se quebrando. Então ele vai ver o que é e ele percebe que tem vários vasos. Era como se fosse uma biblioteca, um local de estudos, onde esses essênios resolveram armazenar, guardar tudo que eles tinham de material de estudo ali. Isso foi um achado histórico fenomenal, uma coisa que, assim, até mesmo os piratas de tesouros, caçadores de tesouros, eles ficaram de olho nisso, porque foi um achado histórico, assim, enorme, tremendo mesmo. E esse lugar ficou conhecido. Bom, aqui deveria ser uma central de estudos dos essênios. Provavelmente isso aqui foi uma região habitada por essênios, né? Foi isso que os estudiosos acreditaram. Eles acreditam que esses rolos indicam que os membros da sociedade abandonaram as influências corruptas das cidades judaicas para se preparar no deserto, para preparar o caminho do Senhor. Eles tinham fé no Messias que viria e consideravam-se o verdadeiro Israel para quem o Messias viria. Tá? Eles achavam que ele sim era o povo que o Messias viria buscar, viria encontrar. Difícil, né, gente? Difícil. Vamos falar um pouquinho ainda a respeito dos escribas. Será que vai dar tempo? Já tem 40 e poucos minutos de aula, né? Eu vou deixar essa questão dos escribas e dos herodianos para a gente falar na próxima aula, tá? Queria dizer para vocês que a gente não sabe como vai ficar o próximo semestre, a gente já vai ter aula presencial ou não. Então eu queria que vocês orassem, né, pelas decisões que o coordenador do Instituto, o Diácono Klaus, precisa tomar durante esse período, pelos preparativos que precisam ser feitos, pelos materiais que precisam ser preparados para a volta às aulas, pelos professores que vão estar com a gente, sabe? Orem por todas essas questões, para que as melhores decisões sejam tomadas, para que o melhor seja feito para todos nós. Porque eu creio que desse grupo que está permanecendo, que está perseverando, esse grupo, como eu digo desde o início, vai dar caldo. Né, Diácono Jorge? Vai dar caldo. Ele gosta quando eu falo isso.
Daqui desse grupo, eu creio que sairão pessoas que vão se dedicar realmente ao ensino, aos estudos das escrituras, à leitura, sabe? Eu creio que a gente não está formando apenas líderes, não, a gente está preparando homens e mulheres para se levantar como defensores do Evangelho, para anunciar o Evangelho, para falar com autoridade, com vontade, com amor desse Evangelho. Eu creio que vocês estão sendo preparados, formados, forjados para esse tempo. Sabe, esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, de quarentena, é um tempo de casulo para nós. Eu costumo falar a respeito de um tempo de transformação. Não é mudança, é transformação. Porque tem diferença. A mudança, ela permite que você volte ao estado anterior no momento que você quiser. Não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, mas tem um dia que a mulher, a dona de casa, ela levanta inspirada, cheia de vontade. Ela olha para casa assim, hoje eu vou dar uma arrumação na casa, vou dar uma faxina. E resolve limpar, arrumar, e vou mudar os móveis de lugar, tira o sofá daqui, bota para lá, a mesa, a cadeira, muda tudo. Quando o marido chega em casa de noite, está tudo diferente. E aí ele olha assim, senta no sofá para ver a televisão, e ficou legal. E aí ele fala com ela com jeitinho, né, para ela não ficar chateada. Filha, olha só, eu gosto mais do sofá na posição que tava, é melhor. Aí quando chega na semana seguinte, ela limpa de novo e ela volta com os móveis para a posição anterior. A mudança te permite isso, voltar ao estado anterior. Mas a transformação é diferente. Aquela lagarta, feia, sem graça, molenga, se rastejando pelo chão, subindo nas pedras, nas árvores. Chega um dia, independente da vontade dela, que ela se recolhe dentro de um casulo e fica ali durante alguns dias. E aquele seu corpinho, molengo, feio, sem graça, passa por uma transformação tão grande. Aquele seu corpinho frágil começa a ser rasgado e começam a surgir perninhas, antenas, asas, estruturas que ela não tinha ainda. É doloroso, mas ela precisou passar um tempo reclusa dentro do casulo, guardada, trancada, fechada, esquecida, longe de tudo, no silêncio, para que passasse por uma grande transformação. Quando o casulo se abre, ela sai transformada dali. Ela não é mais lagarta, é borboleta. E nunca mais ela vai rastejar. Ela agora conhece, ela tem asas e conhece altos ares, lugares altos. Que esse tempo de quarentena para a gente seja assim também. Um tempo que a gente se permita passar por transformações a ponto de que quando tudo isso terminar e o casulo se abrir, a gente saia uma nova pessoa, transformada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E a gente olhe para tudo isso lá atrás e veja como foi necessário para a gente, como foi importante, como foi precioso para a gente esse tempo. A gente não estava no culto presencial, mas a gente estava na presença de Deus dentro da nossa casa, de uma maneira que a gente nem tinha tempo para fazer. Que esse tempo seja o tempo oportuno do Senhor na sua vida, viu? E que você experimente crescimento nesse tempo, crescimento espiritual, intimidade com Deus. Porque o Senhor não permitiu que tudo isso acontecesse em vão. Aproveite esse tempo. E quando a gente voltar, eu espero que mesmo que a gente não possa se beijar e se abraçar, como a gente fazia antes, mas que a gente possa ter grandes testemunhos de vitória para contar, olhando no olho um do outro e dizendo que foi o Senhor que fez, porque Ele é Deus. Amém? Muito obrigado, fiquem na paz, que o Senhor abençoe sua casa, seu dia, seus negócios, sua vida, seus projetos. Ser forte e corajoso, não desista, não desanime. O Senhor é contigo. Amém? Forte abraço em todos vocês. Deus abençoe. Beijo.